Olá, seja muito bem-vindo ao canal Geração Nostalgia e eu trago aqui hoje mais um episódio do Geração Nostalgia Podcast. Meu nome é Leandro Mendonça e olha, vale sempre lembrar que o nosso podcast sempre traz uma viagem envolvente, aquela saudosa, a grandes momentos da nossa infância e juventude, né? Olha, hoje o assunto, vou falar sobre um herói que para mim, ele é muito querido e eu acredito que para muitos de vocês. Ele sempre aparecia se pedir socorro com algum jeitinho peculiar e atrapalhado. Estou falando nada mais, nada menos do que Chapulin Colorado. Não contavam com minha astúcia. Criado pelo mestre do humor Roberto Gomes Bolanhos, o famoso Chespirito, Chapulin Colorado estreou em 1970, 2 anos antes da série Chaves, e foi um verdadeiro sucesso no México e em todo o mundo. Apesar do seu jeito medroso, ele se tornou um dos maiores ícones da televisão latino-americana, sempre disposto a ajudar os fracos e oprimidos. O Chapulin conquistou nossos corações com a sua bondade e, claro, suas trapalhadas. Então prepare-se para embarcar comigo em uma viagem nostálgica onde a gente vai ver algumas curiosidades, sobre o herói que nos ensinou que não contavam com a minha astúcia. Não contavam com minha astúcia. Antes de entrar nas curiosidades, vamos aqui recapitular um pouco sobre a origem do nosso personagem, o nosso querido Polegar Vermelho. Ou melhor, é o Chapulin Colorado, como é chamado lá no México. Chapulin surgiu pela primeira vez em 1970 como parte do programa de sketches chamado de Los Supergênios de la Mesa Quadrada, onde já mostrava suas aventuras atrapalhadas. Rapidamente ele ganhou destaque e em 1973 o personagem ganhou seu próprio programa. Apesar do figurino simples e os efeitos especiais que na época eram bem limitados, a série conquistou milhões de telespectadores pela sua genialidade cômica. A simplicidade de Chapulin, tanto no visual quanto nas piadas, faziam dele um personagem autêntico, mas também carismático e muito humano. Diferente daqueles heróis norte-americanos superpoderosos, o Chapulin era medroso, inseguro e cometia erros. E sabe de uma coisa? Era exatamente disso que fazia a gente se apegar com ele, porque ele era um herói que a gente podia se identificar. Agora, vamos explorar essas curiosidades que talvez você não conheça em relação ao personagem que marcou tantas gerações. Pronto para essa aventura? Sigam-me os bons. Curiosidade 1, o nome Chapulin. Vamos começar pelo nome Chapulin. Você sabia que esse nome vem de um inseto típico do México? Isso mesmo, o Chapulin é uma espécie de gafanhoto vermelho que tem antenas e pode saltar longas distâncias, assim como o nosso querido herói. Bolanhos escolheu esse nome justamente porque achou que o inseto representava bem o espírito do seu personagem. Pequeno, ágil e sempre pronto para o combate. E claro, o uniforme vermelho também foi inspirado na cor do gafanhoto, criando uma identidade visual tão única que a gente conhece até hoje. Interessante, não é? Algo tão simples como um gafanhoto se transformou em um dos maiores heróis da TV, sem exageros. Essa escolha de nome foi crucial para dar essa identidade bem mexicana ao personagem, que sempre se diferenciava dos heróis estrangeiros que tentavam dominar as telinhas na época. Até hoje, Curiosidade 2, o uniforme quase foi verde. E por falar em identidade visual, olha, aqui vai uma curiosidade muito interessante. O Chapulin Colorado quase foi verde. Isso mesmo, o uniforme do herói originalmente era para ser verde e ele teria outro nome, o Chapulin Justiceiro. Mas devido a limitações técnicas da época, basicamente a emissora só tinha tecidos de 4 cores disponíveis. Bolanhos então acabou optando pelo vermelho, já que o verde não estava entre as opções. E quer saber? Foi uma escolha muito acertada, Porque foi uma cor que se destacou na tela, E contribuiu muito para a imagem do Chapulin. Imagina só o Chapulin verde. Como teria sido diferente? Talvez não teria o mesmo impacto, que o vermelho trouxe para o personagem. Às vezes, as ideias surgem, com as limitações. Curiosidade 3, o primeiro herói mexicano internacional.
Agora vamos falar sobre a grandiosidade de Chapolin. Ele foi o primeiro herói mexicano que se tornou conhecido fora do país. O Chapulín Colorado abriu portas para outros produtos culturais mexicanos, como novelas, que se tornaram populares em diversos lugares do mundo. O Herói Atrapalhado foi exibido em mais de 100 países e traduzido em mais de 50 idiomas. Olha, e até hoje ele continua sendo lembrado e querido em muitos lugares. Aqui no Brasil, ele estreou junto de Chaves em agosto de 1984 e até hoje fazem parte do coração da gente. É incrível como um herói tão simples, conseguiu conquistar o mundo. A autenticidade de Chapolin é que fazem ele se tornar um personagem atemporal. Curiosidade 4, a rivalidade com os heróis americanos. Olha, por falar em heróis internacionais, Chapolin sempre teve uma rivalidade com os heróis norte-americanos, como o Superman e o Batman. Em vários episódios, ele fazia piadas insinuando que os heróis importantes não eram necessários, porque o povo mexicano já tinha o Chapolin para proteger. Um exemplo clássico disso foi um episódio onde uma das vítimas lá estava na frente do Chapolin e ela fala que era melhor ter chamado Batman, Chapolin, com toda a sua famosa perspicácia, ele respondeu com uma piada insinuando uma relação entre o Batman e o Robin. Isso sempre arrancava risadas, tanto no México como aqui, como em todo canto. Chapolin podia não ter superpoderes, mas ele sempre soube como se defender, Nem que fosse com a língua afiada. Curiosidade 5, o fim de Chapolin Colorado. Infelizmente, todas as histórias chegam ao fim, e como Chapolin não foi diferente. Em 1979, Roberto Gomes Bolaños decidiu encerrar o programa após um incidente no set de gravações. Ele se machucou gravemente ao tropeçar numa construção cenográfica e acabou cortando seu supercílio. Nos episódios seguintes, ele apareceu com um tapa-olho. Acho que vocês se lembram, daqueles episódios onde o Chapolin ficou aparecendo na tela com um tapa-olho de pirata. Eu lembro bem icônico. Bolaños percebeu que aos 50 anos já não era mais tão seguro ele interpretar o personagem em cenas mais físicas, E assim ele anunciou o fim de Chapolin Colorado. No entanto, ele voltou a interpretar o personagem em alguns episódios do programa Chespirito em 1992, onde trouxe um refresco para os fãs. Foi uma despedida agridoce, mas o legado de Chapolin permanece vivo até hoje. Bolaños, com sua simplicidade e genialidade, fez toda a diferença. E aí, pessoal, gostaram dessas curiosidades sobre o nosso querido Chapolin Colorado? Um herói que, apesar das suas limitações, conseguiu mostrar que a verdadeira força não está nos músculos, mas sim na determinação que a gente tem de enfrentar os problemas.